Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Sinergia na COP26, Resultados e Perspectivas. Este encontro encerra nossa cobertura da COP 2021. Conversamos com Luiz Eduardo Rielli, nosso consultor em sustentabilidade, e Alexandre Araújo, assessor estratégico em sustentabilidade da Sinergia. O Luiz esteve em Glasgow e compartilhou conosco sua experiência durante as 2 semanas do evento por meio de boletins diários sobre os principais acontecimentos da COP26. Você pode conferir os boletins do Luiz e do Ricardo Young, membro do Conselho Consultivo da Sinergia, em nosso site, pelo link na descrição deste vídeo. Este encontro foi gravado a partir de uma reunião com todos os nossos colaboradores e colaboradoras, com a abertura de Maria Albuquerque, fundadora e CEO da Sinergia. Tenha um ótimo evento. Eu acho que é uma alegria imensa, né? A gente está aqui hoje conversando sobre a participação da Sinergia na COP26. Penso que essa oportunidade equivaleu em importância e também pela forma como aconteceu a um belo gol, um belo e decisivo gol no último minuto de prorrogação de uma partida de final de campeonato. E eu agradeço assim imensamente a Luiz, que nos proporcionou esse gol de maneira brilhante, como mostraram os boletins da COP26 enviado por ele. Além da participação de Luiz, a Sinergia contou também com a participação de nosso conselheiro Ricardo Young. A diferença entre as duas participações é que a de Luiz ocorreu presencialmente, né? E a de Ricardo à distância, mas a importância foi a mesma, e eu também agradeço de maneira muito carinhosa a Ricardo Young por ter participado em nome da Sinergia desse evento. Eu acho que a participação tanto de Luiz quanto a de Ricardo colocou a Sinergia na condição de empresa protagonista nas discussões sobre a crise climática, discussão esta que é de vital relevância, tanto para o nosso presente, quanto para o futuro das gerações, né, das próximas gerações. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara, e talvez é um dos pontos que talvez Luiz vá ressaltar, mas uma coisa que ficou muito clara nessa COP, principalmente no caso do Brasil, foi a importância do setor empresarial no debate do clima. Eu diria que, sem sombra de dúvidas, essa COP mostrou que a sociedade civil, né, representada, sobretudo, pelos jovens, pelos povos originários e tradicionais, deve assumir papel de vanguarda na luta por uma transição climática justa, que associa a luta pela preservação do planeta às reivindicações por uma distribuição mais justa das riquezas nele produzidas. E nós, da Sinergia, que atuamos com setores representativos desses atores, eu acho que a gente pode e deve incorporar essas mesmas preocupações no dia a dia do nosso trabalho. Agora, como a gente conta com um precioso pouco tempo, vamos agora ouvir Luiz, que vai contar para a gente como foi a experiência de participação nessa conferência e como ele enxerga os principais avanços que foram obtidos nessa conferência e os desafios que ainda serão enfrentados nessa, que a gente sabe que será uma longa batalha, né? Com a palavra, Luiz. Bom dia a todos e todas. Super obrigado pela introdução. E antes de começar a falar um pouco sobre a COP em si, eu queria só agradecer ao time, né, todo que proporcionou isso. Foi só com o esforço de todos nós que conseguimos viabilizar essa ida à COP, que foi super proveitoso e super importante a participação da Sinergia nesse encontro. Então, eu super agradeço a todos que proporcionaram e possibilitaram que isso ocorresse. Então, eu só vou fazer uma breve abertura falando um pouco do que foi o encontro.
Então, o que é COP, né? Primeiro vai começar, o que significa essa sigla em si, né? A COP é o encontro das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, em inglês, é a sigla para a Conference of Parties, né? E o que é uma parte, né? Uma parte um ente que ratificou e que aderiu à Convenção Quadro das Nações Unidas. No fim do dia, são países ou estados, né? E em Glasgow, na Escócia, tiveram presente 194 partes, e representado por 120 chefes de Estado ou chefes de governo, né, dependendo do caso, né? Então, aí já tem um primeiro ponto, né? Mostra a relevância desse tipo de encontro, né? E o peso político, né? Para vocês terem ideia, é o maior encontro da ONU para uma temática específica, né? Então, realmente é um encontro de altíssimo nível. Então, quem participa desse encontro geralmente são primeiro nível dos países, ministros e assim por diante. Ministros, secretários, presidentes e assim por diante. Em Glasgow, houveram inscritos e participaram 38 mil delegados. Então, quem que são esses delegados fora as autoridades? São representantes de organizações internacionais, né, como, por exemplo, as agências da ONU, agências multilaterais, né, são várias que existem, e também o que chama-se os observadores. Então, entidades da sociedade civil, ONGs, associações, assim por diante, que são interessadas na temática de clima e que são previamente registradas pela ONU para participar como observadores. Então, todos esses tipos de participantes somam esses 38 mil pessoas que circularam pela COP de Glasgow. E se fosse sumarizar assim, o que estava sendo debatido em Glasgow, a ideia era justamente avançar nos compromissos e principalmente nas ações, né, partindo do Acordo de Paris. O Acordo de Paris que todo mundo deve ter ouvido já, que é um novo marco, né, que foi o novo marco e um guarda-chuva, assim, vamos dizer, para a temática de clima, né? Então, o Acordo de Paris definiu um pouco os parâmetros gerais e essa COP de Glasgow precisava detalhar mais, regulamentar mais, especificar mais. Esse era o tom em Glasgow. Tudo bem? Então, essa é uma visão geral. E essa pessoa que está na tela aí de vocês é um político inglês, ele chama-se Alok Sharma, e foi o presidente da COP. O presidente da COP é quem tinha a agenda na mesa, definia o ritmo, definia as temáticas, os encontros, enfim, era uma pessoa super importante nas conversas e na negociação. Então, essa é uma visão geral. Agora, a COP também, pessoal, é muito mais do que a negociação de países. Acaba virando um grande evento internacional, e talvez um dos maiores, assim. Então, a gente lembra das Olimpíadas, a gente lembra da Copa do Mundo como grande evento internacional. A COP também é, nesse sentido, um grande evento. E só a título de curiosidade, existem 4 tipos de espaços que os delegados, né, que os participantes frequentam. Então, aqui em Glasgow, havia a zona azul, né, a Blue Zone, que era a zona oficial, digamos assim, que passava pela segurança mais rígida, que era uma zona sob controle da própria ONU, né? Então, é ali que ocorria, de fato, as negociações oficiais. Existiu também, em um outro pavilhão, uma zona verde, que parecia mais uma feira de negócios, onde tinha expositores mostrando novas tecnologias, tinha palestras, filmes, enfim, era uma zona aberta para a sociedade como um todo. E não era necessário nem ter credenciamento, nem passar por uma segurança tão rígida. O terceiro tipo de encontro que ocorre lá em Glasgow e na Escócia como um todo foram os eventos paralelos, e eles chamaram de fringe events. E aí era de tudo, né? Exposições artísticas, enfim, coisas a céu aberto, palestras nas universidades. Ou seja, o país estava vivendo, ao longo dessas 2 semanas que passaram, a temática
das mudanças climáticas. E por último, o que ocorria na rua, né? Protestos, marchas, exposições e assim por diante. Então, tudo isso no fim do dia é um pouco da COP e é o que as pessoas que participam desse evento acabam vivenciando, né? O que teve diferente em Glasgow dos últimos 25 encontros que ocorrem anualmente foi a temática do Covid, né? Então, teve um cuidado muito forte para o controle sanitário. Então, até para curiosidade, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã todo dia para fazer. A primeira coisa que eu fazia era um teste de antígeno, um autoteste, e tinha que esperar sair o resultado e colocar o resultado num sistema que o governo inglês obrigava a gente. E sem ter esse resultado no sistema, eu não podia nem sair do hotel, não podia nem sair de casa para ir para as conferências. Então, era feito teste 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Todos os 38 mil delegados fizeram teste de manhã e à noite para evitar a contágio. Então, isso, por um lado, foi muito importante, né, ter esse controle. Por outro, os encontros eles eram muito limitados, até em termos de participação, né? Então, as salas tinham poucos assentos, tinha um controle muito rígido. Então, essa COP foi um pouco diferente das anteriores. Mas era tudo justificado, né? Então, aqui também só algumas imagens, né? Dentro da área oficial. Aqui na esquerda é a plenária principal, onde cada país tem um assento. E é onde as coisas acontecem. Então, essas duas fotos que tem à direita, aqui embaixo, à direita, é o negociador da União Europeia conversando com o negociador americano, com o John Kerry. Então, essa conversinha de pé de ouvido é onde, de fato, decisões que impactam o mundo todo estavam acontecendo ali. E em cima, no meio ali, o negociador chinês conversando com, também de costas, o americano, né? Então, acho que essas duas fotos aí mostram as três principais pessoas que estavam nessa COP que decidiam boa parte da agenda que estava sendo ali colocada, né? Então, uma curiosidade para mostrar para vocês como é que funcionava. O Brasil esteve presente, uma delegação muito grande, a delegação oficial brasileira foi liderada pelo ministro do Meio Ambiente, e tinha uma presença muito forte da equipe do Ministério da Economia. Essa foto é uma foto no stand, né, na área do Brasil, que tinha um espaço para palestras, tinha sala de reuniões, e um tom assim, muito forte de tentar mostrar o Brasil como um país que está preocupado com a questão do meio ambiente, para atrair investimentos, enfim, né? Eu acho que teve uma preocupação assim de ter uma narrativa positiva. E eu, sinceramente, acho que foi positiva a postura brasileira nessa COP. Diferentemente das últimas 2 COPs, eu acho que o Brasil tentou ser mais proativo, mais positivo e voltar à negociação de uma maneira mais altiva, assim, vamos falar, né? Mais construtiva. E, em paralelo, também de representantes brasileiros, existia um outro espaço da sociedade civil, que chamou Brasil Climate Action Hub. Essa foto aí é do Roberto Vac, que também é conselheiro da Sinergia, e esteve presente na COP. Ele estava falando sobre o tema da Amazônia. E esse espaço era um espaço muito mais plural, um espaço onde passavam sociedade civil, tinha mais pessoas de outros países interessados em escutar temas de conservação da Amazônia e assim por diante. Tinha as fotos do Sebastião Salgado na parede, ele esteve lá também. Enfim, então o Brasil acabou tendo 2 espaços para se apresentar. Esse se apresentar no sentido de eventos paralelos, né? Eventos que não são diretamente ligados à negociação em si. Mas foi bastante positivo também essa presença brasileira. Como a Maria disse, eu acho que um ponto super positivo também em relação ao Brasil foi a forte presença da sociedade civil,
tinham muitas ONGs representadas, muitas representantes de povos indígenas, coletivos, do movimento negro, por exemplo, jovens de periferia. Então, estava muito interessante a participação brasileira, e não só empresários ou ONGs maiores, mas tinha, de fato, um grupo muito plural, né? E isso foi muito valorizado, assim, por todos. Essas novas vozes, de fato, tendo uma participação mais ativa. E aí, por último, de curiosidade aqui, um pouco dos protestos, né? Que sempre também acabam chamando a atenção e mobilizando, né? Tanto dentro, aqui à esquerda, fora, e dentro esse grupo de representantes de povos indígenas brasileiros, né? Estavam ali também fazendo uma pequena manifestação. Eu trouxe aqui algumas fotos de curiosidade, né? Que eu acho que acaba sendo interessante também. E agora entrando nos resultados propriamente dito, né? O que sobrou de tudo isso, né? Dessas 2 semanas de encontro, né? A pergunta que sempre surge no final desses encontros é: bom, mas e daí, né? O que sobrou disso tudo? O que importa, né, para o Brasil, em termos mais gerais? Então, bom, primeiro, eu acho que é importante valorizar que não teve retrocesso. E pensando que a gente está num contexto de pós-pandemia, né? Ainda muitos países ainda em pandemia, e que é uma preocupação muito grande com retomada de crescimento econômico, a questão dos empregos, a questão da qualidade de vida. Então não houve retrocesso nesse sentido, e ficou muito claro de que clima e crescimento e emprego não são excludentes. É necessário buscar desenvolvimento com proteção climática, né? E nesse sentido, manteve-se o objetivo de não aumentar a temperatura média global do planeta em até 1,5 graus até o final desse século, né? Que é o objetivo que foi definido lá no Acordo de Paris. Então, isso manteve-se na pauta. Uma novidade foi que o tema do carvão foi de fato assim, a primeira vez que carvão e subsídios a combustíveis fósseis entrou nos textos de negociação, nos textos oficiais, como sendo algo que contribui negativamente com o clima e que deve se buscar acabar com o uso de carvão e de subsídios, né? Teve um debate muito forte no último dia, no sábado passado, né? Sobre a forma como isso devia ser dito, mas assim, independente do que foi escrito, a forma ali, a palavra, o que é muito claro é que os países não vão mais investir em carvão e muitas empresas também se mostraram bastante decididas em não mais contribuir com essa economia do carvão. Também é importante dizer que novos compromissos dos países foram apresentados durante a reunião de Glasgow, e com isso, com esses novos compromissos, 90% da economia global apresentou compromissos de zerar suas emissões de carbono. A maior parte deles se comprometendo em zerar até 2050. O Brasil, por exemplo, foi um país que apresentou um compromisso de zerar as emissões, o Net Zero, que está escrito aqui, né? Como a Maria e eu estávamos falando também, um outro ponto importante foi essas novas vozes. O jargão que eles usam lá na negociação, eles chamam isso de non-state actors, mas no fim do dia é a sociedade civil. São esses grupos que, de fato, têm tido mais do que a voz, mas, assim, de fato, influenciando a negociação. E isso, por exemplo, o tema de direitos humanos foi muito, muito forte, incluído em vários capítulos da negociação. O tema de equidade de gênero e aproveitar os novos investimentos em economias renováveis para ter mais equilíbrio entre homens e mulheres. Enfim, de fato, foi um tema bastante forte. O penúltimo aqui, novos compromissos voluntários.
compromissos que não estavam diretamente ligados à negociação, mas que os países e empresas acabaram também apresentando durante Glasgow. Eu vou falar de alguns aqui em seguida. E o último aqui, avanços no mercado de carbono. Né? O mercado de carbono, que no jargão também da negociação é o artigo 6º do Arquivo de Paris. E isso tem super implicações para o Brasil, porque o Brasil pode ser um grande gerador, uma grande oferta de créditos de carbono para que os países consigam atingir seus compromissos, suas metas. Então, esse último ponto tem um super interesse dos atores brasileiros. Exemplos agora de compromissos voluntários. Então, logo no primeiro dia, na verdade no segundo dia, né, teve o acordo sobre florestas, 130 países comprometeram a reduzir em até 50% o desmatamento até 2030, e também dinheiro foi colocado na mesa para que isso ocorra de fato, né? O interessante desse dinheiro é que é um dinheiro que foi ofertado não para países desenvolver projetos, mas é dinheiro direto na ponta. Então, foram criados alguns fundos que as comunidades e que os proponentes de projetos vão poder acessar diretamente, sem passar pelos governos. Tá? Esse é um dinheiro direto. Também teve, logo no segundo dia, um acordo sobre metano. Esse acordo foi puxado pelos Estados Unidos e ele propõe uma redução em 30% nas emissões de metano até 2030, comparado a 2020. O Brasil assinou esse acordo sobre metano. Tem um grande desafio sobre metano, porque os países que produzem petróleo, existe uma emissão de metano associada à produção e ao refino do petróleo. No Brasil, a gente tem o metano que vem de outras fontes também, né? Da agropecuária e também na questão de resíduos. Mas, enfim, isso também foi bastante importante, esse acordo voluntário que teve em paralelo, né, sobre metano. Também vou falar agora de mais 3 itens específicos, né, o carvão, que eu já falei um pouco, né, sobre esse tom de que o carvão, de fato, ele tende a acabar, tanto pela questão dos novos financiamentos, como também por fundos que foram criados para ajudar os países que são baseados em carvão a fazer uma transição para uma nova economia, né? Uma economia de energias renováveis. Exemplo, o acordo que foi feito com a África do Sul. A África do Sul, só a título de curiosidade, 90% da eletricidade da África do Sul vem de usinas a carvão. Então foi criado um super fundo de bilhões de dólares para ajudar a África do Sul a fazer a transição. No caso do Brasil, é um caso um pouco diferente, porque a gente não tem uma dependência do carvão, apesar de ter algumas usinas a carvão e também a gás, muitas usinas a gás, mas a nossa dependência não ocorre como outros países. O tema de carros e da mobilidade, né? Também teve uma série de acordos voluntários para banir a venda de carros a combustão até 2030. 30 países aderiram a esse compromisso, e no Reino Unido, por exemplo, já existe na legislação britânica esse banimento. E o terceiro C, o cash, então é Coal, Cars and Cash, os 3 Cs, que além desses diversos fundos voluntários que foram surgindo, dentro da negociação oficial, já faz muitos anos que existe uma ambição e uma expectativa de se criar um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países menores, os países em desenvolvimento, a adotarem novas tecnologias e, de fato, conseguirem fazer as suas ações de combate às mudanças do clima. E a expectativa é que até 2023, de fato, esse fundo de 100 bi por ano vai estar ativo.
e que possa esse 100 bi alavancar trilhões de dólares, porque as transições energéticas e as mudanças para combater o clima vão precisar de, não de bilhões de dólares, mas trilhões de dólares. Então, esse é um pouco sobre cash. Agora, teve 4 temas que teve embates muito fortes com os países em desenvolvimento e com os países menores, e no fim do dia não teve tanto avanço na COP, né? O primeiro sobre perdas e danos, ou seja, tem muitos países que já estão sofrendo danos irreversíveis nas suas economias e eles queriam ser ressarcidos por isso. Isso não avançou. Financiamento para os países menores também ainda tem dificuldades de entender como que vai ter transparência no uso dos recursos, como vai ser a transferência. Os países pequenos e os produtores de petróleo já falam que 100 bilhões de dólares ao ano não é nada, precisa ser muito mais do que isso para, de fato, a gente mudar esse jogo. Terceiro ponto, as reduções de curto prazo, né, que no jargão da negociação eles chamam de NDCs, né, as contribuições dos países. Muitos países menores queriam que os países mais ricos apresentassem mais compromissos, mais ações, né? Porque a emergência do tema climático requer que seja feita mais coisa do que está na mesa atualmente. E, por último, adaptação, ações para ajudar também os países em desenvolvimento e os países menores a, de fato, já adaptarem às mudanças do clima, porque elas já estão acontecendo, não é algo do futuro, é algo do presente. Então, esses 4 temas teve uma certa frustração aí em relação ao que poderia ter ocorrido. Bom, chegando aqui no final já, pessoal, pontos de atenção. E aqui eu gosto de fazer uma pausa aqui, vou aproveitar para tomar uma água. Bom, vamos lá. Pontos de atenção. Durante essa reunião de Glasgow, de fato, assim, teve muita energia positiva em novos compromissos, novas ações, os países mostrando que estão, assim, de fato, compreendendo que é preciso fazer mais. Mas a gente tem que sempre lembrar que o tamanho do buraco, né, e o tamanho do problema é grande, né? Então, primeiro ponto de atenção. Quando a gente fala que a gente tem que atingir o máximo 1,5 graus Celsius até o final do século XXI, a gente tem que lembrar que isso é o mínimo denominador comum que a ciência ofertou até agora, né? Então, a partir de uma série de análises científicas, modelos climáticos, mas isso é o mínimo, né? Ou seja, talvez seja necessário ter mais cautela do que esse 1,5. Segundo ponto é que a distribuição geográfica dos efeitos do clima, a gente sabe que não vão ser, não é uma média, né? Tem regiões que vão aquecer mais, vão ter regiões que vão aquecer menos, tem regiões que podem até esfriar um pouco no limite. Então, é importante ter consciência que a média global não significa que vão ter zonas que vão sofrer mais os efeitos tanto do aquecimento quanto das mudanças do clima. Esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto é que os compromissos dos países, que a gente chama de NDCs, hoje elas são ofertas voluntárias. Então, assim, não existe nenhuma lei internacional, não existe nenhuma obrigação, nenhuma forma de garantir que isso vai ocorrer, né? E o segundo ponto é que muitos países colocaram nos seus compromissos tecnologias que nem existem direito hoje, né? E que não estão maduras. Então, a gente tem que olhar esse conjunto de compromissos com certo cuidado. E o terceiro ponto de atenção são em relação aos grupos sociais, aos grupos vulneráveis, povos tradicionais, grupos ribeirinhos, mulheres, comunidades, ou seja,
quem vai sofrer mais vão ser os que sempre sofreram mais. Então, isso é necessário ter clareza, sim, ter ciência que é necessário ter ações específicas para esses grupos mais vulneráveis. Bom, por último aqui, eu acho que o tom, pessoal, que ficou, assim, o problema do clima, eu acho que está muito claro para todos que estavam ali na COP que ele é real, né? Parece meio óbvio falar isso, mas 2 anos atrás, com a gestão do Trump e toda... Existia ainda gente questionando, fazendo, né, os céticos climáticos. Então, nessa COP não teve nada disso, assim, todos que estavam ali sabem que o problema é real, todos sabem que é urgente, eu acho que também isso foi bastante diferente, tem um senso de urgência bastante claro. Agora, quando começa a entrar no debate do como conseguir barrar as mudanças do clima, como criar uma nova economia de baixo carbono, aí começa a ficar mais difícil a conversa, né? E principalmente quando você começa a distribuir responsabilidades, né? O que os países ricos têm que fazer, o que os países em desenvolvimento têm que fazer e assim por diante. Mas eu acho que o tom foi bastante positivo em Glasgow. Eu acho que eu peguei essa frase do primeiro-ministro do Reino Unido, que ele tenta sintetizar. Assim, ele diz que antes do Acordo de Paris, 3 anos atrás, o mundo, o planeta estava num rumo de ter um aquecimento de 4 graus Celsius até o final do século. Depois de Paris, com todas as ações, os compromissos que surgiram em Paris, o mundo e o planeta caiu para 3 graus Celsius. E a primeira estimativa que se tem após os compromissos que foram ofertados em Glasgow é que o mundo agora, o planeta, está numa trajetória de 2 graus Celsius. Então, parece que o mundo, o planeta começou a entrar numa trajetória mais positiva e que os próximos encontros que vão ter sobre clima consigam, né, trazer mais ambição, trazer mais compromissos e, de fato, ter aquela meta de 1,5 como algo, de fato, alcançável. Então, acho que foi um tom bastante positivo em Glasgow. Eu acho que para o Brasil, a postura brasileira foi positiva, a presença da sociedade civil brasileira foi positiva. E eu acho que tem bastantes desdobramentos aí que vão surgir nos próximos meses e que nós, como consultores e especialistas, a gente pode ter um papel a cumprir também nesse sentido. Tá? Obrigado, Luiz. Bom dia a todos e todas. Muito boa a sua apresentação. Tem várias perguntas, mas eu vou começar com uma linha mesmo, assim, que acaba abarcando muitas questões que foram colocadas aqui por todos. A participação do Brasil, você coloca que foi positiva, né? Acho que até a postura do governo foi até um pouco melhor do que a gente esperava. Mas eu vejo duas questões, né? A posição do governo e todas as entidades e empresas e sociedade como um todo do Brasil que se envolveram aí no processo da COP. A impressão que todos temos, acho que a maioria que está aqui, uma coisa é o que você fala, e a dúvida que o mundo tem hoje em relação ao Brasil uma coisa é o que você fala, e outra coisa é o que você faz. Então, muito diferente isso, principalmente quando você coloca que esses compromissos são voluntários. Eu vi muita matéria, inclusive desses consultores e especialistas que estavam lá, Celso Mata Atlântico e em outras empresas, colocando que o compromisso do Brasil, ele voluntário, ele é praticável, até por a gente ter acabado de bater um recorde no mês de outubro em relação ao desmatamento. Qual é a impressão que você teve, assim, no geral? Os países do mundo, eles realmente acreditam que o Brasil vai ter uma postura de mudança de atitude em relação ao desmatamento? Só para o pessoal entender, hoje nós somos o maior emissor de metano, né? Que é com relação à agropecuária.
o maior emissor de metano do mundo é a indústria petrolífera. E o Brasil, acho que até tem um dilema aí, porque ao mesmo tempo que o metano é o maior produtor, a outra fonte que o Brasil, outro investimento que o Brasil tinha como foco para crescimento econômico, inclusive, era o aumento da produção de petróleo, quando a gente fez várias descobertas e tudo mais. Então, ele está meio que eu acho que numa encruzilhada em relação à economia. Mas qual é o sentimento real que todos saíram em relação ao Brasil? Porque o nosso sentimento é que existe um descontrole e que as empresas, o positivo é que as empresas assumiram uma postura diferenciada, mas elas sozinhas, sem uma política de Estado por trás, sem uma ação efetiva de Estado por trás, não vão resolver. E elas também estão assumindo, independente de qualquer coisa, porque hoje o dinheiro passa a ter um selo ambiental, um selo ESG. Então, assim, todo mundo mudou por um efeito de mercado. Isso é bom, vamos nem entrar na questão se... Mas, assim, é o dinheiro também que está impulsionando agora, assim, as empresas, para captar dinheiro, elas têm que ter uma ação concreta. Mas a percepção mundial realmente é que o Brasil assumiu para protelar ou assumiu de fato com uma posição de mudança? Oi, Alexandre. Acho que a tua pergunta foi uma excelente pergunta. Bom, na verdade, você está juntando também perguntas do público, né? Deixa eu dividir ela em partes. Eu vou tentar ser breve para a gente poder aproveitar o tempo. Mas quando a gente fala de Brasil, eu vou dividir em três Brasis, porque o Brasil é maior do que o governo federal. Tá? Então, tem o Brasil, o governo federal, tem o Brasil, os negociadores, diplomatas, especialistas, e tem o Brasil, sociedade civil, empresas e os outros atores. Governos locais também é muito importante. Então, assim... Bom, Brasil, governo federal. Aí, Alexandre, eu acho que é uma questão de expectativa. Assim, né? Como os últimos 2 anos, desculpa, foi um desastre em relação à postura do governo federal na temática do clima, eu acho que o mundo inteiro já estava um pouco com a expectativa baixa em relação ao país. Né? Então, o que eu senti, assim, opinião minha, pessoal, é um desinteresse muito grande do mundo em relação ao que o governo federal brasileiro coloca. Então, não tinha ninguém assistindo as palestras. O ministro do meio ambiente dava palestra para 2 pessoas escutando. Parecia que estava meio perdido ali no espaço. Enfim, opinião pessoal minha, tá? Mas eu acho que tem um desinteresse pela falta de confiança, que é o que você colocou. As pessoas, né, e pessoas ali que são autoridades, né, os países, os bancos, não acreditam no governo federal que fala. Falta confiança. E aí você falou, o Brasil apresentou compromissos, né? Tem até um plano de crescimento verde, combate ao desmatamento. Todo mundo diz que é positivo, mas no fim do dia eu acho que tem uma desconfiança muito grande em relação ao governo federal, sendo bem direto ao ponto. Né? E assim, eu até escrevi no texto diplomacia requer confiança. Se não tem confiança, não avança. Agora, o segundo Brasil. O segundo Brasil é a diplomacia, os diplomatas de Itamaraty. Nós sempre fomos protagonistas na negociação ambiental internacional. Então, desde a da ECO 92 no Rio, a Rio+20, o Brasil tem uma expertise, uma capacidade técnica diplomática assim extraordinária. Só que nos últimos 2 anos, por uma questão ideológica, os diplomatas estavam impossibilitados de ter esse protagonismo. E isso me pareceu positivo nessa COP. Parece que os diplomatas brasileiros, de fato, voltaram para o jogo. Então, contribuíram muito fortemente para que a negociação avançasse. Óbvio que dentro de um contexto, né, político brasileiro de certas restrições. E aí o último ponto do Brasil é o terceiro Brasil, que são os governos locais e a sociedade civil e as empresas. Aí foi um golaço, porque os governadores deram um show em Glasgow, os que tiveram, e os prefeitos apresentando coisas.
E as empresas, porque as empresas já entenderam, principalmente as empresas grandes de classe mundial, já entenderam que não tem como negar o assunto do clima e negar, porque para o Brasil é uma grande oportunidade a temática do clima. Então, acho que quando fala desse terceiro Brasil, aí sim existe um olhar muito positivo do mundo em relação a esse terceiro Brasil. Então, infelizmente, Alexandre, a gente está vivendo esse Frankenstein aqui no nosso país, né? Que a gente tem que contar o Brasil como tendo 3 Brasis. Mas essa é um pouco o meu sentimento aí da COP. Entendi. Estou olhando algumas outras perguntas aqui que o pessoal está colocando. Tem alguma questão com uma pergunta aqui se o Brasil colocou alguma ação concreta em relação à redução do metano. Eu entendi que sim, né? Teve pode explicar melhor, uma NDC voluntária que tem a ver com a redução da emissão. Eu não sei quantos por cento foi o compromisso em 10 anos. Você podia explicar um pouco como é que ficou essa questão? Que acho que tem a ver com a agricultura, né? Sim, o metano brasileiro tem a ver com a agricultura e pecuária, né? Principalmente Exato. a questão de Pecuária. Claro. e os lixões também, né? Que era um problema do metano, né? Vou ser bem sincero, eu preciso ver como ficou o compromisso final do Brasil em relação ao metano, porque o Brasil ele entrou nesse compromisso americano no segundo dia da negociação. Teve uma pressão forte dos Estados Unidos para o Brasil aderir ao compromisso, e aí na última hora o Brasil aderiu, mas estava meio que de mãos abanando. E eu preciso ver o que de fato entrou em relação ao metano, Ale. Ok, depois a gente, na hora que a gente responder, passar todas, a gente coloca Sim. para o pessoal. Eu sei que assumiu sim também, mas eu não sei qual foi o percentual final que ficou. A princípio era 30% até 2029, uma coisa assim, mas também não vi a versão final. Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Assim, de uma maneira geral também, pensando na nossa atividade da sinergia, o que fazemos, né? A natureza do nosso trabalho, quais são as oportunidades, os faróis que você verifica hoje que estão ascendendo para determinados setores de atuação dentro dessa questão ESG? Uma coisa que está ficando clara bastante também, que eu tenho lido e escutado bastante, é que a questão do S, agora no ESG, vem bem forte. Não existe como uma coisa estar desconectada da outra, né? A gente não pode falar hoje no mundo, ficar discutindo e querer trabalhar com as pessoas a questão de redução de emissão e tudo mais, quando a gente não tem milhões e bilhões de pessoas no mundo passando fome, de pobreza, de desigualdade muito grande. Como que você vê, assim, para o futuro de atuação da própria sinergia, as possibilidades de engajamento nesses trabalhos, nesse novo cenário que se coloca aí de compromissos aí de ADECO, hoje e o que vem pela frente? Onde está o foco maior agora? Olha, esse eu acho que é um debate que a gente vem construindo com vocês da liderança, a Maria, o conselho, e pensando, né, qual que é o papel da sinergia nesse contexto do ESG. Bom, um dos temas que me parece muito evidente que na COP também era muito forte, tem a ver com a questão do S, como você estava colocando, Alexandre. Como é que se traduz o S? Controles sobre direitos humanos, né? Então, projetos de infraestrutura, projetos econômicos que garantam que estão de acordo com os princípios de direitos humanos. Esse é um ponto. Respeito a comunidades tradicionais e povos originários, né? Inclusão e equidade. Então, o S, de fato,
a gente já vinha conversando disso, né, Alexandre, com a liderança, mas parece que na temática de clima também está diretamente associado a questão do S. Um segundo ponto tem a ver com a questão das florestas, né? Então, eu mostrei ali compromissos em relação a florestas, a evitar desmatamento. E aí, colado ao tema de florestas, vem a questão da rastreabilidade das cadeias produtivas, com o entendimento claro de que algumas cadeias produtivas causam pressão sobre florestas. Então, a pecuária, a soja, o óleo de palma. No Brasil a gente não tem óleo de palma, mas tem outras coisas que a gente produz, né? Enfim, algumas cadeias produtivas vão precisar ter mais controle, mais escrutínio internacional, inclusive para receber financiamento. E aí, quando a gente olha para campo, né, a sinergia pode ter um papel a contribuir nisso. Então, como é que a gente desenvolve comunidades locais, territórios, para atuar nessas cadeias produtivas, né, e evitar desmatamento? Então, florestas, controle de desmatamento e rastreabilidade de cadeias, eu acho que a sinergia pode ser um ponto de interesse também. E por último, Desculpa. eu ia falar só do mercado de carbono, porque o mercado de carbono que está se vislumbrando para o futuro vai ter um componente social e de atuação local muito forte, diferente do mercado de carbono de Kyoto que a gente teve no passado aqui no Brasil, né? E aí esse recorte de social e local, territorial do mercado de carbono também pode ser algo que a sinergia possa ter uma participação ativa. Entendi. Obrigado. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Uma que compila algumas coisas. Qual a avaliação assim, dos compromissos concretos, assim, um pouco das grandes potências? Vamos colocar aqui Estados Unidos, China. Um exemplo, eu não sei se nesse protocolo aqui assinado de redução da questão do carvão, a gente sabe que discutir a redução de carvão sem envolver China, Índia e Rússia que são os maiores produtores e consumidores do mundo, é meio o efeito ainda é pequeno. Mas assim, de maneira geral, até por a questão tecnológica que tem esses países, e Estados Unidos e China, os compromissos que eles assumiram foram avaliados como um avanço ou continua, vamos dizer assim, devagar, vamos dizer outra palavra. Eles têm quando você coloca um compromisso, por exemplo, global ou europeu de tantos por cento de carro elétrico, para eles é muito fácil, porque a tecnologia está muito já avançada. Já tem montadoras, a própria Volvo, a partir de 2025, não vai mais produzir carro que não seja elétrico na Europa, e outras, a Volkswagen e tudo mais. Então, assim, às vezes parece que é um compromisso que já está garantido. Agora, qual é o compromisso que vai além do que é fácil, que é o garantido, que tem muito a ver mesmo com emissão e com outras questões aí de energia? Como é que foi visto o compromisso deles? O poder deles é muito mais forte de pressionar os países mais desenvolvimento, subdesenvolvidos. É uma boa pergunta também. E é um debate de cachorro grande, né? Esse assunto do carvão. Não é um... Ó, meu entendimento do que ocorreu ali, teve alguns países que jogaram muito duro. Então, você citou, né? A Índia jogou muito duro no tema do carvão e não queria se comprometer em acabar com o carvão. África do Sul, que nem eu disse, 90% da eletricidade. Eles dependem de tudo, né? E depende da eletricidade, mas assim, a economia como um todo depende, né? Em termos de empregos, em termos de cadeias produtivas. Um país que não é pobre, a Austrália, duríssimo. A Austrália não queria nem saber de falar de carvão, porque imagina a quantidade de minas de carvão que tem na Austrália, né? E que fornece todo para o Sudeste Asiático ali, né? Para o Vietnã, Laos, Indonésia, tudo carvão, né? Então, assim, esses países jogaram muito duro. Por outro lado,
os países financiadores, e aí também incluiu a China, que foi interessante, se comprometeram em não financiar mais usinas a carvão nem projetos de mineração a carvão mineral. Então, assim, pelo lado do dinheiro, a torneirinha parece que vai fechar. Então, pode ser interessante que, de fato, algo vai acontecer pelo lado do dinheiro, entendeu? Agora, tem desafios, porque muita gente lembrou da Alemanha. A Alemanha tem um plano aí já de 15 anos de transição energética na Alemanha para acabar com carvão e acabar com usina nuclear, mas que está sofrendo para conseguir bater as metas de energias renováveis e para o nível de crescimento econômico que a Alemanha tem. Né? E estamos falando da Alemanha, né, Alexandre? Que não é um paísinho qualquer, né? É a maior economia da Europa. Exatamente. Então, assim, os caras falavam assim, bom, se a Alemanha não está conseguindo fazer a transição, como é que a Índia, o Laos, o Camboja vão fazer, entendeu? Então... É porque um país como a Índia hoje, continental, que tem 1,4 bilhões de habitantes e que tem um nível de pobreza muito maior até que a China, que conseguiu já avançar na sua transição, está avançando drasticamente na sua mudança de modelo de energia, né? Porque a China, apesar de ter grandes impactos, ela hoje é o maior produtor de energia renovável e está mudando. Precisa muito financiamento, muito dinheiro para você fazer essa transição. E um tempo que requer... não é simples assim. Às vezes a gente pensa no carvão, pensa que é uma das mais complicadas de se resolver no mundo, porque todo aquele lado depende do carvão hoje. Agora, Alexandre, pelo lado da ciência, o que os cientistas falam é, bom, se não acabar com o carvão, a conta não fecha. Por isso que eu estou perguntando. E o petróleo também. Cada vez reduzir mais que é o maior poluente, é o petróleo ainda, né? Queima. Então, acho que está bem encaminhado. Você citou assim um tema assim de cachorro grande que foi no finalzinho ali sábado passado. Acho que até teve alguém que escreveu aqui que nos últimos minutos alguns países trocaram ali até o termo que em vez de a eliminação do carvão era a redução, né, do carvão no texto. São negociações difíceis, né, diplomáticas difíceis. Porque eu até entendo uma nação que depende, como é que ela vai dizer que vai eliminar toda no passo sem a conta fechar. Bom, para mim eliminar eu preciso chegar numa situação, por exemplo, de uma Índia, só a Índia já é 1/5 da população do mundo. Então, assim, é muito complexo. Esse foi mais um evento da Sinergia e eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando nossos conteúdos pelas redes sociais e pelo nosso site. Os links estão na descrição deste vídeo. Até logo!